Olá, eu sou Renata Scioli. Vou conversar um pouquinho sobre o que cuida, do que cuida o neurologista infantil, quais são as principais afecções, o tratamento. E primeiro vamos começar falando um pouco sobre o que é a neuropediatria. Então, a neuropediatria é uma especialidade no Brasil nova, ela surgiu na década de 80. E qual o intuito dela? É cuidar de um cérebro que está amadurecendo, Ele está ainda desenvolvendo, amadurecendo, e a gente cuida desse período crucial. Então, tudo que leva ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ou mesmo quando esse atraso já está estabelecido, o neuropediatra está envolvido nesse tratamento. As principais afecções que o neurologista infantil cuida, as principais patologias, são cefaleia, que é a dor de cabeça, que pode ser enxaqueca, pode ser cefaleia tensional e etc. Epilepsia e crises epiléticas, malformação cerebral, que pode levar a diversas condições, paralisia cerebral, que pode ser secundária, inclusive, a essas malformações, ou mesmo a uma anóxia neonatal, a falta de oxigênio ali durante o parto. Cuidamos também de doenças genéticas, erros natos do metabolismo, deficiência intelectual, TDAH, autismo, alteração do formato do crânio. Então, tudo isso o neurologista infantil cuida. As principais condições que nós cuidamos, assim, o que é mais visto no dia a dia do neuropediatra, seriam as crises epiléticas e epilepsia, TDAH, autismo, deficiência intelectual, paralisia cerebral. Então, esses são os principais, o que vem com muita frequência. O autismo, é uma condição de saúde que afeta o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. Então, a criança, ela apresenta, prejuízos no neurodesenvolvimento, que envolve um comportamento rígido e restrito, alteração de fala e linguagem, alteração sensorial. E esses pacientes, eles geralmente chegam para o neurologista infantil como um atraso de fala. A partir daí, mesmo diante de apenas um atraso de fala, sem ter certeza do diagnóstico, o paciente é conduzido para uma estimulação precoce. E essa estimulação precoce tanto ajuda o paciente na reabilitação dele, na estimulação, como auxilia no diagnóstico. Porque a partir do relatório que a equipe multidisciplinar produz, a gente consegue também fazer o diagnóstico, porque é um diagnóstico baseado no comportamento. Não existe nenhum exame que dê o diagnóstico de autismo, então é baseado no comportamento. Por isso, a equipe multidisciplinar auxilia muito nesse diagnóstico. O tratamento é uma estimulação precoce, É uma estimulação com a equipe multidisciplinar, psicólogo, fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia, psicopedagogia, envolve todas essas áreas. E junto com toda essa terapia multidisciplinar, caminha a escola, a família e o médico, Então, tudo isso precisa caminhar junto para o sucesso do paciente. A gente pode lançar mão de medicação, no caso dos pacientes autistas, para quê? Controle de irritabilidade, controle de agressividade, para o sono. Então, essas são as principais condições que o paciente tendo, a gente pode iniciar a medicação. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, Então, o paciente ele apresenta sinais e sintomas de desatenção e de uma hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico também é feito baseado no comportamento, então não tem nenhum exame. Nós aplicamos escalas de triagem, assim como a gente aplica para o autismo. A gente lança mão de relatórios que a gente solicita da escola e que a gente solicita também da equipe multidisciplinar para poder fazer esse diagnóstico. Até porque no TDAH, os sintomas de desatenção e ou hiperatividade, porque o paciente pode só ter desatenção ou só ter hiperatividade, ou ter os dois juntos, eles precisam estar presentes em mais do que 2 ambientes e causar prejuízo ao paciente. E esse paciente ter menos do que 12 anos, para a gente conseguir classificar ele como um TDAH. O tratamento também é feito com a equipe multidisciplinar, principalmente a psicologia, a vertente que tem maior evidência de benefício é a cognitivo-comportamental. A psicopedagogia também é necessária, porque o paciente ele pode ter prejuízos acadêmicos.
reforço escolar, além do apoio da escola e da família. O terapeuta também ele tem o papel de fazer a orientação parental, que é muito importante e tem evidência de benefício, até mais do que a terapia em si com o paciente, é a orientação parental. Diante de tudo isso e diante de prejuízo, a gente, e não tendo o efeito que a gente gostaria, ou não tendo a melhora que a gente gostaria, apenas com psicoterapia, a gente pode lançar mão, junto com a psicoterapia, do tratamento medicamentoso. No caso do TDAH, o tratamento padrão ouro são os psicoestimulantes, né? E aí nós temos vários, né, psicoestimulantes. E aí para cada, a depender da rotina da criança, então se, por exemplo, ela estuda em período integral, ela precisa ficar a maior parte do dia coberta com a medicação, a gente pode lançar a mão de um psicoestimulante de longa duração. Se o paciente tem condição de tomar a medicação depois do café da manhã, depois do almoço, a gente lança a mão de um psicoestimulante de curta duração. Então a gente adequa, né? O tratamento é individualizado de acordo com a realidade de cada paciente, a necessidade, né, do tempo de foco, de atenção que esse paciente precisa e a realidade também de cada família. A outra condição que a gente conversou aqui foi a deficiência intelectual, né? Então, deficiência intelectual é um comprometimento cognitivo que a criança ela apresenta, né, em que o paciente ele tem prejuízo não só cognitivo, como também das habilidades sociais, das habilidades adaptativas. A gente lança a mão também dos relatórios da equipe multidisciplinar, a gente faz alguns testes em consultório para testar essa cognição e a gente também solicita uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes, em que pode ser quantificado essa cognição. Não é apenas a quantificação da cognição que dá o diagnóstico, mas sim o contexto como um todo, principalmente o prejuízo das habilidades sociais, das habilidades adaptativas, né? A escola também auxilia muito nesse processo diagnóstico, através dos relatórios, através de conversas com os profissionais, e a partir daí a gente consegue avaliar a criança como um todo, com a ajuda desses relatórios, esses testes que são aplicados e a avaliação mesmo da criança ali no consultório. A gente consegue definir o diagnóstico. O tratamento da deficiência intelectual é um tratamento com terapias também, né? Então a gente solicita psicologia, psicopedagogia, pode ser necessário se ele tem alguma questão de fala e linguagem, pode ser necessário a fono. Se tem alguma questão motora, pode ser necessária uma fisioterapia, uma terapia ocupacional. E a medicação também pode ser necessária se o paciente tem sintomas, tem alterações comportamentais ou alteração de sono, irritabilidade, agressividade, mudanças bruscas de humor. Então pode ser necessária medicação e aí a gente lança a mão da medicação. Existem várias classes de medicações que a gente pode utilizar, que vão desde os antipsicóticos aos antidepressivos. A gente utiliza essas medicações para esse controle, né, e ao auxílio na melhora do comportamento. A outra condição que a gente conversou aqui são as cefaleias, né? Então, existem cefaleias que são primárias e secundárias. Então, secundárias alguma questão, por exemplo, secundária uma sinusite, né? Mas pode ser secundária a trauma, secundária a outras questões. E existe também a cefaleia primária. O que a gente vê mais comumente no consultório, né, de forma mais comum no consultório, são as cefaleias primárias, né? Que é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Essa dor de cabeça existem características, né? Existem critérios diagnósticos para serem feitos. Então, a partir desses critérios, o paciente pontuando nesses critérios, a gente faz o diagnóstico. Então, não precisa o diagnóstico de enxaqueca ou o diagnóstico de cefaleia tensional, a gente precisa de um relato bem feito da família, do paciente. Ele preenchendo os critérios, a gente já classifica ele como uma enxaqueca, né? Pode ser necessário solicitar exames se o paciente tem sinal de alarme nessa enxaqueca. Aí a gente pode solicitar exames, né? E a depender da quantidade de vezes que o paciente vai no pronto-socorro, do quão incapacitante é a dor que ele tem, a gente necessita utilizar uma medicação profilática. E da mesma forma, se o paciente está fazendo muito abuso de analgésico comum, de pirona, paracetamol, a gente também pode lançar a mão do tratamento profilático, que é utilizado por 6 meses e depois a gente retira. Enxaqueca, né, é uma doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão, não tem cura, tem tratamento, né, tem um controle, que são as mudanças de hábitos de vida, né, para a gente poder ter essa melhora do quadro, né.
que vai desde horários regulares para comer, tempo certo de sono, não dormir muito tempo, não dormir pouco tempo, privação de sono é muito ruim, abuso de telas, etc. Então, é o tratamento que a gente faz. E a paralisia cerebral, a causa mais comum é secundária à anóxia neonatal, né? Então, o paciente nasceu, por algum motivo, houve uma falta de oxigênio ali ao nascimento, ou porque ficou muito tempo no canal de parto, ou porque o paciente já passou do termo, então pós-datismo. Então, qualquer dessas condições, né, o circular de cordão, uma circular apertada com cordão curto, então tudo isso pode, né, predispor a uma anóxia neonatal, o paciente ter esse sofrimento, e isso pode lesionar regiões cerebrais, né? Então, essa lesão é como se fosse um infarto mesmo. Esse tecido cerebral, ele morre, né? E esse tecido, ele não recupera com o mesmo tecido que era antes, aquele tecido que vai vir para essa região, que vai ser formado nessa região que foi lesionada, que foi infartada. É um tecido de cicatrização que pode predispor, pode ser uma rede epileptogênica esse tecido, e da mesma forma ele não tem, né, a mesma funcionalidade que o tecido neuronal, né, que nós nascemos, que estava naquela região ali antes dessa lesão. O que a gente quer é reabilitar o paciente com paralisia cerebral, principalmente aproveitando aí a janela de neuroplasticidade, da mesma forma que a gente faz com as crianças autistas, né, que é a janela em que o paciente ele consegue que outras regiões cerebrais, né, tenham aquele mesmo papel. Então, que o sistema nervoso central, ele forme novas sinapses, novas conexões, como se fossem novos caminhos para aquela comunicação, para poder reabilitar o paciente, ele ter o menor número ou o menor impacto dessa sequela, né? Nós sabemos que muitas vezes essa melhora é pouca, né? Ou muitas vezes é uma melhora substancial, né? Então, o paciente, ele consegue, por exemplo, na paralisia cerebral, ele consegue deambular sem auxílio, né? Sem muleta, sem andador, com a reabilitação, né? E também, claro, que isso depende da extensão da lesão, né? Então, a extensão da lesão, o processo terapêutico, então a reabilitação, principalmente a reabilitação precoce, mudam o prognóstico do paciente, né? Causam esse impacto todo no paciente. Esses pacientes, então, paralisia cerebral puramente seria uma sequela motora que o paciente vai apresentar, né? Que pode ser a sequela motora dos membros inferiores, dos membros superiores, de um hemicorpo, né? Que é um lado do corpo. Esses são os mais comuns. Pode também apresentar distúrbios de movimento, a depender da área cerebral que tenha sido acometido, né? São movimentos involuntários. E a nossa intenção é reabilitar sempre, né? Então, assim, a gente sempre solicita o segmento com a equipe multidisciplinar e pode ser necessária medicação também. Medicação para quê? Para relaxar essa musculatura, não deixar essa musculatura tão tensionada, porque a lesão nessa área cerebral provoca uma rigidez de membros, né? Então, a gente tenta relaxar essa região, tanto com toxina botulínica, quanto benzodiazepínico, quanto baclofeno, são medicações que a gente lança a mão, quanto também se o paciente apresentar questões comportamentais, a gente também trata. Esses pacientes, pela lesão cerebral, eles têm um comprometimento motor, mas isso pode estar associado, não é especificamente assim, toda paralisia cerebral não vai ter isso, mas pode acontecer, né, de ter associado questões cognitivas também, comportamentais, né? Então, e a epilepsia, né? Porque como a gente viu, esse tecido de cicatrização, ele é uma rede epileptogênica. Então, a gente também trata tudo isso. Caso ele tenha epilepsia, a gente também vai tratar e vai ter um controle dessas crises, né? E falando de epilepsia e crises epiléticas, também a gente trata, né? Existem as crises convulsivas febris, que são pacientes que têm crises epiléticas em vigência de febre, né? Que vai dos 6 meses até os 5 anos de idade. Essas crises, elas são autolimitadas, são benignas, né? O paciente, ele vai ter a crise em vigência de febre, isso não significa que ele tem epilepsia, mas sim crise convulsiva febril. Agora, se o paciente, ele tem crise epilética afebril, ou seja, sem febre, teve 2 crises ou mais, com intervalo maior do que 24 horas, ou mesmo uma crise com exames alterados, a gente consegue classificar ele como epilepsia.
e toda a epilepsia identificada precisa ser tratada com urgência. O tratamento que é feito é com medicação, né? Além disso, a gente lança a mão também da solicitação de exames, né? Porque a gente precisa investigar a causa da epilepsia. A epilepsia, o diagnóstico é clínico, então às vezes a família traz vídeos com a própria descrição, a gente já consegue identificar se é uma crise, já começa a tratar, mas os exames também auxiliam, né, na identificação de onde estão vindo essas descargas epiléticas na região do cérebro e se existe alguma malformação ali que possa justificar isso daí. Voltando um pouquinho no autismo, os exames não dão diagnóstico, mas a gente pode solicitar os exames para investigação de causa. Então, por exemplo, a gente solicita exames genéticos. No caso, tanto na epilepsia a gente pode solicitar exame genético, quanto no autismo também a gente solicita exames, e podem ser exames genéticos. Principalmente, então os que são obrigatórios são exames genéticos no autismo, e se tiver alteração de fala, né, a gente precisa avaliar a questão auditiva. E esses exames são para identificação de causa, de etiologia, mas eles não mudam, né, eles não mudam o tratamento, e eles não mudam a condução do caso. No caso do autismo, no caso da epilepsia, esses exames, elas identificam a causa, a região cerebral que está sendo acometida, e isso auxilia muito a gente, porque a gente pode escolher uma medicação mais assertiva, né? Os exames genéticos também, a gente pode escolher uma medicação mais assertiva, e a gente pode identificar e saber o prognóstico desse paciente. Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço para todos.